Aí, gravando então, hoje dia 27/8, vamos lá para a nossa revisão, para a nossa prova. Bom dia, Jair, tudo bem? Nossa prova que é segunda-feira. Deixa eu só dar umas orientações, que é o seguinte, o que eu falava para vocês em sala no dia das nossas avaliações, sobre os cálculos, o que eu sempre falei, o que eu sempre cobrei de vocês com relação aos cálculos? Isso, que vocês realizassem os cálculos em uma outra folha para me entregar, porque eu olhava os cálculos, não é? Foi isso que eu sempre pedi. Que eu olhava todos os cálculos de vocês, eu olhava todas as contas, não era? Eu queria saber onde havia acontecido o erro, certo? Tá. Professor, e agora que a prova vai ser online, né? Como que vai ficar essa questão dos cálculos? Aí, pessoal, eu não vou ver cálculo, tá? Aí agora é com vocês, tá? Mas a orientação que eu dou é que vocês façam no caderno. Ah, vai ter que mostrar para mim? Não, não vai precisar mostrar. Mas realize no caderno, pega numa folha lá, na folha, na sequência do caderno, coloca lá, prova 31/8, que é o dia, né? E escreve resolução e deixa os cálculos lá, né? Coloca exercício 1, faz, exercício 2, faz, tá? Para vocês deixarem registrado ali. Ah, mas vai ser para mostrar para você, professor? Não, não vai ser para mostrar. Nessa prova agora, aquele que chutar e acertar, beleza, aquele que, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Só não vai precisar me mostrar os cálculos daí. Não, não vai precisar me entregar essa folha. Tá certo? Entenderam? Como é que vai funcionar? Beleza, então. Vocês sabem que o meu estilo de revisão é um pouco diferente. Meu estilo de revisão é resolvendo exercícios mesmo, né? Meu estilo de revisão é isso. Eu não pego assim, vamos ver isso, tipo, vai cair isso. Não. A gente vai resolver exercícios agora, exercícios relacionados ao conteúdo que vai cair na prova, para relembrar o conteúdo que nós já vimos antes, né? Então, para quem quiser ir acompanhando na apostila também, para quem quiser ir acompanhando na apostila, nós vamos começar ali na página. Nós vamos começar na página 134, para quem quiser ir acompanhando na apostila. Tudo objetivo. Tudo, como se diz, tudo de marcar X, né? Todas de marcar X. Vamos lá, então. Se nós falarmos em... Se nós falarmos em módulo, ou eu posso chamar do quê? 134. 134. Se eu falar em módulo, eu posso chamar de módulo ou valor absoluto. Perfeito. Perfeito. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto. O que acontece com módulo ou valor absoluto? O que acontece com o número? Os que têm microfone, se quiser abrir e falar, fica à vontade, tá? Quando nós falamos em módulo ou valor absoluto, o que acontece com o número? Ele caiu o sinal. Como assim caiu o sinal? Se for menos, fica mais. Se for mais, mais.
Então cuidado com cair o sinal, Jair, porque daí se o número for mais, né, não cai o sinal, mantém, né? Então nós vamos utilizar o que a Isadora falou ali, ó. Vai virar positivo, vai transformar em positivo. Então, dois exemplos aqui, ó. Dois exemplos para módulo ou prestem atenção. Eu posso chamar de módulo ou valor absoluto. Então, dois exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo, eu tenho lá o menos. Não, vou passar mais de dois exemplos e vocês vão fazer aí, tá? Vai lá. Resolvam esses aí, então. Vou pegar uma água enquanto isso. Assim que terminarem, me fala que daí eu já faço para nós discutirmos. Pronto? Fala comigo, pessoal. Fala comigo.
Terminaram? Sete? O que é 7? Ah, tá. Eu mandei sem querer. Pode fazer? Eu vou de acordo com o que o pessoal tá mandando no chat, ó. Eu perguntei, pode fazer? Então, todas as respostas que subiram foi sim, pode. Então, eu vou fazer. Se subir um, não, professor, espera aí, então, daí eu vou esperar, mas caso contrário, eu vou fazer. Bora, então. Vamos lá. O módulo de menos 437, ou o valor absoluto de menos 437, mais 437, ou simplesmente 437. Mas a dica que eu dou, coloca o sinalzinho de mais, para você não se perder, tá? Coloca o sinal. Isso, muito bem, Júlia, muito bem. Coloca o sinalzinho de mais. Professor, não coloquei, tá certo também, tá? Tá certo, não se preocupe. Coloquei, tá certo também. E agora, o módulo de mais 318. 318 ou mais 318. Lucas, eu tô vendo que o seu veio um sinal de menos aí. Aí não pode. O módulo de um valor positivo continua sendo o valor positivo. Cuidado. Então, mais 318. E essa daqui? Menos um módulo de menos 195. Essa eu quero ver, hein? Vamos, cadê as respostas? Sem medo de errar, sem medo de errar. Agora é a hora de errar. Você não pode errar na prova, segunda-feira. Agora é a hora. Já. O Jair inventou uma resposta que não existe ali. Não existe um número positivo e negativo, Jair. É só você pensar que você tira uma resposta dali. A Jordana colocou mais 195, Vital menos 195, João menos 100, a Júlia mais, Isadora mais, Jair mais, Gabi mais, o Lucas mais e mais. Tá. Analisem essa situação comigo, pessoal. Analisem essa situação comigo. Esquece esse sinal daqui de fora. Esquece ele. Qual que é o módulo desse valor aqui? Desse daqui, esquece o sinal. Qual que é o módulo desse valor? 195, positivo. Olha lá, a Isadora já até falou, agora entendi. Então, o módulo desse daqui é o mais 195. Só que eu tenho quem aqui, ó? Eu tenho um menos fora. Então, ficaria assim. Ficaria, Jair, o que você escreveu. Esse menos viria aqui e ficaria assim, ó, mais 195. E o que acontece quando a gente tem isso daqui? O que acontece quando a gente tem um menos aqui e o mais? Lembra? O menos que fica fora do parênteses troca o sinal. Pode ir por essa ideia aí. Tá? Então, isso daqui dá menos 195. Tá? O módulo de menos 195 deu mais 195. Como eu tenho esse menos fora, ele tem que aparecer aqui. E quando ele aparece aqui, ele faz esse número ficar negativo. Entenderam? Sim? Ótimo, beleza. E essa daqui? Quanto vai dar? Essa 4. Agora é hora de errar. Parem de ficar com medo. Eu quero respostas. Agora é hora de errar.
Então, ó, mas vocês têm que parar de escrever com dois sinais. Desses dois sinais, você analisa e vira um só. Porque nesse caso aqui, ó, esse mais vai vir aqui. Agora, o módulo de menos 414 é mais 414. E agora, mais e mais, vai ficar mais 414. Eu não precisava nem fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque eu sei que aqui fora é mais e aqui é menos. Esse número que aqui é menos, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar um número positivo, tá? A 5. Muito bem, muito bem. Menos 715. Por quê? Então, vocês já viram agora, nós vamos começar a fazer um pouco mais direto agora. Por quê? O módulo de 715 é 715. Como eu tenho esse menos fora, vai ficar menos, tá? Menos 715. Travou na onde, Vitão? Até na onde que você viu? Então, aqui, ó. Eu quero o módulo de 715. O módulo de 715 é 715. Agora, como eu tenho esse menos fora, esse menos vem aqui, então fica menos 715. E agora essa daqui, a 6, quanto vai dar, pessoal? Ah, estão começando a pegar o jeito aí, ó, já tá vindo a resposta, belezinha, show de bola, todos acertaram agora. Menos 134. Vou colocar mais umas duas, só para a gente ver. Agora nós temos o módulo dentro do módulo. Não, você já entendeu? Beleza, Júlia, beleza? Vai lá agora, módulo dentro do módulo.
Pode fazer? Bora lá, então. Essa primeira aqui, pessoal. A gente sempre começa de dentro para fora, né? Então, nós resolveríamos um módulo de menos 18. Então, resolvendo o módulo de menos 18, nós ficaremos com esse módulo de fora aqui. Módulo de menos 18 é mais 18. Então, nós ficaremos assim, com esse sinal de mais que está aqui e o mais 18 aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, vai dar mais 18, tá? Ou seja, está tudo dentro do módulo aqui, esse positivo continua positivo, negativo fica positivo, vai dar mais 18. Agora, nessa daqui, ó, o módulo de menos 14, eu estou trabalhando esse módulo aqui, ó. O módulo de menos 14 vai dar mais 14. Aí depois eu vou ter um módulo de menos 14 de novo. Vai dar mais 14. E aí depois eu tenho esse sinal fora. Então esse sinal fora vai fazer com que fique menos 14. Certo? Porque os que estão dentro do módulo vai virar positivo. Eu tenho que analisar se eu tenho algum fora. Tá? Tranquilo, né? Essa questão de módulo, né? Bacaninha, né? Módulo, ó, presta atenção, eu tô falando módulo, mas pode ser que na avaliação apareça valor absoluto. Tá? Professor, Hum, sabia que nas 3 provas que a gente fez eu gabaritei? muito bem, Jair. As 3. Muito bem. Agora, pessoal, tinha um gráfico em um lugar nessa apostila que eu não estou encontrando. Achei. Página 132. Página 132. O exercício número 5. Tá? Vamos analisar ele, vamos refazer ele para relembrarmos ali. Tá? Página 132, o exercício 5. Lá está falando do saldo bimestral da empresa, certo? Em 2018. Qual que é, pessoal? Responda para mim, mas sem olhar já nas respostas que vocês têm aí, só olhando o gráfico. Tampa a resposta assim, ó, né? Porque já está respondido, tampa. E vamos olhar só para o gráfico agora. Em qual bimestre teve o menor saldo? Página 132. Qual bimestre teve o menor saldo? Saúde.
Coronavirus. Alergia. Então tá, deixa eu escrever aqui agora. Lá na 132, o exercício número 5. Então eu perguntei para vocês qual foi o bimestre que teve o menor saldo. Vocês disseram ali julho e agosto ou o quarto bimestre. Ótimo, perfeito, correto. Qual teve o maior saldo? O primeiro bimestre. Primeiro bimestre, perfeito. A pergunta que eu quero fazer agora com relação a esse gráfico, tá? É a seguinte. Eu acho que vocês já têm a tela feita no canto aí, que na época eu fiz. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte. Qual a diferença, ó, qual a diferença entre o maior e o menor saldo? Qual a diferença entre o maior e o menor saldo? Não sei se é essa que vocês têm. Na época eu lembro que eu passei uma a mais aí para vocês, uma letra D, não foi? Era essa mesma a pergunta? Ah, eu tinha passado se a empresa tinha fechado com lucro ou com prejuízo. E de quanto? Ah, tá. Ótimo, interessante também. E aí, então, respondendo já essa pergunta, só de olhar, essa empresa fecha com lucro ou prejuízo? Ela vai fechar com lucro, é claro, né? E aí, para nós calcularmos o lucro que ela fechou, né? É você somar todos esses positivos aqui, soma os negativos e depois subtrai, né? Aqui nós temos 31 mil, 12.500, menos 8.300, menos 15.800, 3.950, 27.400. Beleza. Então, primeiro vamos responder essa daí novamente, né? Se ela vai fechar com lucro ou prejuízo, tá? Como que eu vou saber isso? Eu vou ter que somar 31, vou ter que somar 12.500, vou ter que somar o 3.950 e o 27.400. Vamos somar isso daqui. 0, 5... 5 com 4, 9. Com 9, 18. Subiu 1. 7 com 3, 10.
11, 12, 13, 14. Subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a empresa teve 74.850 de lucro. Mas não é o lucro final. Ela teve de lucro isso aqui durante o ano, mas desse lucro nós temos que tirar o que ela teve de prejuízo. Vamos pensar assim. Como que eu faço essa conta? Eu vou somar os dois valores negativos. Ó, é isso que é interessante, isso que é revisão nossa já. Eu estou revisando essa parte de somar dois valores negativos, né? É aquela ideia assim, por exemplo, ó, você tem o menos 8.300 mais o menos 15.800. Você soma os dois, como eles são negativos, ambos são negativos, você mantém seu sinal de negativo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 15.800 mais o 8.300. 0, 0, 8. 9, 10, 11. Subiu 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Subiu 1, 2. Então, o prejuízo dessa empresa, tá? O prejuízo dessa empresa foi de menos 24.100. E agora, o que nós fazemos? Agora nós vamos pegar os 74, vou ter que fazer mais para cá, senão não vai caber ali, tá? Então, na verdade, vou fazer ela aqui, ó. Então, nós vamos pegar os 74.850 menos 24.100. Olha lá, 0, 0 para 5, 5, 1 para 8, 7, 4, 4, 0, 2 para 7, 5. Então, qual foi o lucro final? O lucro final dessa empresa é 50.750. Onde eu estou chamando a atenção para vocês? Eu estou chamando a atenção para vocês aqui, ó. Ó, a soma de duas parcelas negativas, tá? Vai dar o resultado negativo aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou somá-las, mas meu resultado é negativo, que é o que eu vou ter que subtrair dos outros que eram todos positivos, certo? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a essa parte aqui de fechar o ano com lucro ou dívida? Ok. Aí a pergunta que eu tinha feito agora tinha sido a seguinte, né? Ó, qual a diferença entre o maior e o menor saldo? Tá? Qual que é a diferença do maior e do menor saldo? Vamos lá, vamos analisar isso daqui. Vocês tinham dito que valor aí mesmo? Alguém tinha mandado já uma resposta aqui, umas 2 ou 3 pessoas tinham mandado uma resposta para essa pergunta. Ah, o Felipe tinha mandado lá, 15.200. Uma pergunta. A conta que vocês fizeram aqui foi a de 31.000 menos 15.800? Foi essa? Fala para mim, Vitão. Você consegue? Você tem áudio aí? Você tem microfone aí? Professor, eu tenho, mas, né, mas Não, mas talvez fala saia algum então. barulho porque Fala para mim, por que você falou assim que tem que somar? é porque para dar o valor negativo com positivo tem que somar, porque daí tem um valor além do zero. Não é tipo 15.000 acima do zero que vai dar para fazer o menos para diferença, porque como é um valor abaixo de zero, eu sempre somo. Perfeito. Vamos lá.
vou escrever agora o que vou mostrar para vocês o que o Vital está falando. Então, não é assim que você faz. Não é assim que você faz. Vou apagar isso daqui agora. Só que antes de responder isso daí, eu vou falar o seguinte para vocês. Se eu pedir a diferença desse bimestre para esse bimestre, tá? Se eu pedir a diferença desse bimestre para esse bimestre, você vai fazer 31.000 menos o 12.500. Vai ficar 0, 0, vai emprestar aqui, vai ficar 5, aqui é 0, vai ter que emprestar, aqui 8 e aqui 1. Se eu pedir a diferença desses dois. Por quê, professor? Porque a diferença desses dois não é esse pedaço aqui, ó. Não é esse pedaço a diferença desses dois, ó, que eu tô fazendo de vermelho? Ó. Não é essa a diferença desses dois? Então, aí sim, aí nós vamos fazer esse aqui menos o valor que nós temos nesse bimestre aqui, que é, vou colocar aqui do ladinho 12.500. Agora, professor, por que aquele que você falou, a diferença entre o maior e o menor saldo, você não pode pegar o 13.000, ou melhor, o 31.000 menos esse valor aqui? Dá uma olhada se nós formos escrever isso que nós estamos falando, ó. Se eu for escrever isso aqui dessa forma, ficaria assim, ó. 31.000, né? Vamos pensar, mais 31.000 menos o mais 12.500. Ficaria assim. Então, o que esse menos faz com esse aqui? Torna ele negativo. Então, fica 31.000 menos o 12.500. Tá. Se eu escrever isso que nós estamos falando nesta, nós vamos ficar assim, ó, com mais 31.000 menos quem? O menos 15.800. E aí, o que esse menos faz com esse menos aqui? Esse menos faz trocar o sinal do que nós temos aqui. Então, nós vamos ficar com mais 31.000 mais 15.800. E aí, nós vamos somar essas duas parcelas, que é o 31.000 mais o 15.800. 0,0864, que vai dar 46800. Professor, ainda não entendi o porquê. Então tá, vamos lá. Vamos analisar pelo gráfico agora. Voltando aqui. A diferença não é esse pedaço de um para o outro aqui? Nessas duas que eu fiz aqui. A diferença não é essa? A diferença é essa daqui, não é? Esse pedacinho vermelho, não é? Ó. Ok. Quando você tem um abaixo do zero, como disse o Vitão, que aqui está o zero, né? Ó. Quando você tem um abaixo do zero, que é esse daqui, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, menos o 15.800, tá? Tá aqui, menos 15.800. A diferença desses dois, ela se torna isso daqui, ó. A diferença desses dois se torna isso. Por isso que nós temos que somar. Por quê? Porque nós temos que sair do negativo. Tá, ó, tem que sair do negativo, chegar ao zero e depois chegar ao 31.000. Entenderam? Então, quando você tem um negativo e você quer a diferença do positivo e do negativo, você vai somar? Ficou claro? Jair, Jordana, Gabi,
pessoal que tinha dado aquela outra resposta, o Wish, que tinha dado a resposta 15 mil e pouco aqui, entenderam agora? Você está sentindo cheiro de questão na prova? Você quer ver eu? Nossa, essa questão, hein? Noventa e nove? Doutor, você vai fazer que nem a Ed Laura? Por quê? A Ed Laura fez, deixou a live acabar mais cedo pra nós estudar. Ah, mas aí, não, a nossa prova é segunda-feira, não, vocês estudam aí. Porque a gente tem Ó, hoje é português. quinta, hein? Vocês estudam hoje à tarde, vocês estudam amanhã, estudam sábado, estudam domingo. 99,9 não, porque teria 0,1% de chance de não cair. Por isso que eu já mandei 100% ali. Travou? Ah, não. Não, tô aqui. Então, mais uma vez eu pergunto: ficou alguma dúvida com relação a isso? Mas eu quero assim, eu quero que vocês me falem, não que vocês decoraram agora para a prova, não. Eu quero que vocês de fato entendam que quando nós falarmos em diferença, quando tem um positivo e um negativo, vai ter que somar os dois. Por isso que eu fiz isso, entenderam? Porque tem que sair daqui e chegar lá. Certo? Então, podemos continuar? Podemos? Posso apagar? Ô, João, mas esse exercício que eu fiz aqui e as duas perguntas que eu fiz já abordou isso daí, abordou a adição e abordou a subtração já, tá? Já abordou os dois. Então já passamos por essas duas situações aí. Agora vamos lá. Vamos lá. Só um detalhe, tá? Peraí, deixa eu ver o que eu ia falar, que agora fugiu. Esqueci. Ah, é bom, né? É bom saber as propriedades.
Vamos lá, então. Agora nós vamos falar de potência quando a base for negativa, tá? Então, eu vou começar perguntando o seguinte. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser o quê? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Quer lembrar disso? Ó, pensa assim. Vamos pensar uma base negativa aqui. Menos 15 elevado a um expoente par, que é 8. Ó, 8, ele é par. O meu resultado vai ser positivo. Meu resultado vai ser positivo. Lembra disso aqui, ó. Par positivo, tá? Lembra disso, tá? Expoente par, resultado positivo. Se você lembrar desse, você não precisa de um macetinho para o outro, porque daí você sabe que se for par é positivo, logo se for ímpar vai ser negativo, né? Então, você sabendo de um, o outro você não precisa lembrar. Você não precisa decorar. Saiba de um que o outro acontece. Beleza, então. Mas isso, pessoal, quando a base for negativa. Então, eu vou passar alguns exemplos para vocês resolverem agora. Professor, vai precisar copiar no caderno? Aí fica a critério de vocês. Vocês copiam no caderno ou numa folha, se está escrevendo na parede, aí vocês que sabem, tá? Eu estou dando uma retomada do conteúdo, tá? Vai lá, rapidinho. Beleza, Vitão. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho, mas não faz mal. Então vai, manda ver aí.
Aqui, ó. Esses aqui, Vitão, para resolver. Quando terminarem, vão avisando aí. Terminei, para mim saber. Senão, eu não sei se vocês terminaram ou não. Isso, conforme forem terminando, vão me avisando aí. Pode fazer então? Ok, vamos lá. Essa primeira aqui, a número 1. O menos 4 elevado a 3. Só de olhar para isso daqui, você vai me falar que a resposta é positiva ou negativa? A resposta vai ser negativa. Então você não precisa ficar naquela situação lá, fazendo, pensando menos é mais, com menos é menos. Não, você já vai pelo aquilo que nós sabemos, que base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Resultado negativo. Aí você faz 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, essa primeira, menos 64. Isso, muito bem, perfeito. Isso, show de bola. Essa segunda, só de olhar, é positivo ou negativo? Positiva.
base negativa, expoente par, resultado positivo, expoente par, resultado positivo, expoente par, resultado positivo, par positivo, tá? Não, Daniel, revisão. Então, o pessoal tá fazendo no caderno, em rascunho, cada um tá anotando onde acha melhor aí. Então, resultado positivo. Aí você vai fazer 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7. Quanto deu? $3.007. Quanto deu, pessoal? Agora é hora de errar. Muito bem. Só cuidado com a vírgula, tá, Jordana? Porque essa vírgula aí, você está dizendo que daí o número é o 2,401, tá? Então, não coloque vírgula, tá? Isso, muito bem. Não coloca vírgula, beleza? Então, vai dar 2.401. Não precisa o ponto também, Jair. Não precisa. A gente não precisa colocar o pontinho aqui para falar que é 2.401. Não. Você vai escrever o 2.401, tá? Claro que vocês não vão escrever porque vai ser online, vocês só vão clicar, né? E essa daqui? Positivo ou negativo? Negativo. Agora, pessoal, um detalhe. Vocês montaram a continha assim, ó, 100 vezes 100. Deu 0, 0, 0, 0, 1. Vezes 100. Vai dar 0, 0, 1, 2, 3, 4. Vocês foram fazendo assim? Como que você fez? Tá, mas então beleza. Eu vou continuar fazendo assim só para vocês verem uma questão, tá? Ó, 100 vezes 100 deu 10.000. Vezes 100 de novo já deu 1 milhão. Vezes 100 de novo, abaixa 2 zeros e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Vezes 100 de novo. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Olha a quantidade de zeros que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. A questão que eu vou te falar aqui é a seguinte. Para resolver esses de potência de 10, tá? Para resolver esse de potência de 10, olha só. Nós sabemos que a base é negativa, o resultado e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Aqui você vai fazer o quê? Vai multiplicar a quantidade de zeros que você tem pelo expoente. 2, que é 2 zeros, vezes 5, vai dar 10. Então, você vai ter 10 zeros nessa resposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Você vai ter 10 zeros. Ah, posso fazer isso então, professor? Quando for potência de 10, você multiplica a quantidade de zeros que você tem pelo seu expoente. É o resultado que você tem para zeros ali. Tá? Isso é do 8º ano, mas já estou passando para vocês que eu sei que vocês vão acompanhar. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui agora. É conteúdo do 8º ano isso, hein? Bem mais fácil. Você faz isso, Ish? Que bom que você tem essa visão, cara. Vamos lá, então. E essa daqui? Resultado positivo ou negativo?
Resultado negativo. Muito bem. E 4 elevado a 3? 4 elevado a 3, 64. No caso, negativo aqui, menos 64, né? E essa daqui, positivo ou negativo? Essa última aqui. Peguei vocês de novo, hein? Olha só o que vocês estão esquecendo. Essa daqui deu negativa porque o sinal aqui na frente é negativo. O expoente é ímpar, mas daí não influencia em nada. Esse sinal aqui, agora ele não está dentro do parênteses, ó. E essa daqui que vocês estão falando que é positiva, ela vai ser negativa também, ó. Ela vai ser negativa também, porque esse sinal está fora. Ó, ela é diferente dessa daqui. Aqui está dentro do parênteses. Não pode esquecer disso. Você tem que olhar e ver se o número está dentro do parênteses. Tá? Não podem esquecer mais. Nesse caso aqui vai dar menos 2.401. Porque o resultado da multiplicação, né, o resultado da potência, o valor é o mesmo. A questão é que aqui ele se torna positivo porque o menos está dentro, e aqui ele continua negativo porque esse menos vem aqui, ó. Entenderam? Lembraram? Não pode esquecer disso, hein? Não pode esquecer disso. Vou passar mais duas aí. Vai lá, rapidinho. Pode fazer? Vamos lá, então.
10 elevado a 8. Quantos zeros nós vamos ter aqui? 8 zeros. Porque agora você multiplica a quantidade que você tem pelo expoente. E 1 vezes 8 é 8. Então vai dar 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Agora, menos o 10 elevado a 7. Resultado positivo ou negativo? Negativo. Resultado negativo. Mais uma vez e última, não vou falar mais disso. Vocês não estão prestando atenção no sinal. Última vez que eu falo, tá? Não estão prestando atenção no parênteses. Resultado negativo. Quantos zeros? 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa última, resultado positivo ou negativo? Resultado positivo, perfeito. Resultado positivo, porque base negativa está dentro do parênteses, elevado ao expoente par positivo. Quantos zeros? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Agora, vamos lá. Nós falamos de base negativa, agora nós vamos falar de expoente negativo. Expoente negativo. Vamos lá. Vou colocar algumas situações aqui. Só relembrando, então, quando o expoente é negativo, vai virar uma fração, numerador 1, cai o número, cai o expoente e cai o sinal. Ai, ai. Vou fazer, Jair. Ai, ai.
Assim que forem terminando, vão falando. A Gabi terminou, o Jordano terminou. Então vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Lembrando então, expoente negativo, ó, expoente negativo agora. Vai virar uma fração de numerador 1, cai o número, cai o expoente e cai o sinal. Aí você resolve a parte de baixo. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2, 100. Acertaram? Tem que resolver a parte de baixo, hein? Beleza. Essa daqui. Expoente negativo, fração numerador 1 sobre. Cai o número, cai o expoente, cai o sinal. 1 sobre 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, nós já temos a resposta, né? 4 elevado a 3 é 64. Ah, professor, mas aqui está menos 64. Porque aqui está menos, tá? Mas o 4 elevado a 3 é 64. Então, 64 aqui. Essa daqui, 1 sobre 7 elevado a 4. Caiu o 7, caiu o sinal, caiu o expoente. 7 elevado a 4 a gente tem também, ó, 2.401. Vai ficar 1 sobre 2.401. Certo? E essa última aqui? Essa aqui que eu quero ver. Vamos ver então, vamos analisar. Vai virar normal, ó. Vira uma. Pera aí, só um instante. Normal, vira uma fração no numerador 1, cai o número, só que o número agora é menos 4. Então, cai o menos 4 e cai o expoente caindo o sinal dele. Normal. Só que o número é menos 4, então cai. Aí, o que vai acontecer? Você tem um número, uma base negativa elevada a um expoente ímpar. A base negativa elevada a um expoente ímpar, né? Nós vimos aqui, ó, vai dar negativo. Então, vai ficar 1 sobre menos 64. Que se você encontrar assim, ó, menos 1 sobre 64, tá certo também, tá? Beleza?
Pode falar, João. 4 expoente menos 3. Ó, pessoal, se vocês estiverem preocupados com chamada, eu paro a revisão e vou preocupar com a chamada. Sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Agora, aí fica a critério de vocês. Eu paro de passar aqui e a gente faz chamada. Eu fico ali chamando e... Vai lá, façam essa daí, que é uma fração. Alguém lembra o que acontece quando é fração? Muito bem, Gabi, muito bem. Gabi tá ligada em tudo. Perfeito. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Então façam aí, rapidinho. Pronto? Vamos inverter essa fração, então. Inverteu a fração, vai ficar 12 sobre 10. E o seu expoente perde o sinal. E quando fica dessa forma aqui, está elevando em cima e elevando embaixo por 2. E aí nós vamos ter 12 elevado ao quadrado, 144, e 10 ao quadrado vai dar 100. Essa aqui é a resposta, tá? Agora vamos lá, para finalizar nossa revisão. Vamos falar um pouquinho do plano cartesiano, tá? Que quadrante é esse aqui? Primeiro quadrante. Que quadrante é esse daqui? Terceiro quadrante. Muito bem. Que quadrante é esse aqui? Quarto. E logo este é o segundo. Então, se você tiver algum ponto nessa parte aqui, esse ponto está no primeiro quadrante. Eu posso te dar um exercício lá, porque se a prova fosse em folha, eu ia dar o plano cartesiano e os pontos para vocês marcarem. Como é ali, você não vai marcar o ponto na tela ali para mim, né? O que acontece? Eu já te dou o plano cartesiano com os pontos
E pergunta, o ponto está no primeiro quadrante? Está no segundo quadrante? Está em cima do eixo das abscissas? Qual é o eixo das abscissas? Qual é o eixo das abscissas? Esse aqui, ó. Esse é o das abscissas. O que está na horizontal, perfeito. E o das ordenadas é esse aqui. Tá? Então, abscissas e ordenadas. Um eixo, um ponto para estar em cima do eixo das abscissas, por exemplo, se você tem um ponto aqui, ó, e o par ordenado é sempre x e y, né? O par ordenado é sempre x e y. Esse ponto que está em cima aqui, digamos que é o número 2 aqui, tá? 1 aqui, o 2 aqui. Esse ponto vai ser o 2 e 0. Porque para o y, ele é y0, ó. Eu não tenho valor para y, porque ele está em cima do eixo x. E se tiver em cima do eixo y, é 0 e 2, por exemplo. É 0 para o x daí, tá? Então, se o ponto está em cima do eixo x, que é o das abscissas, eu não tenho valor de y. Se ele está em cima do y, eu não tenho valor de x. É ao contrário o negócio, tá? Então, abscissas, ordenadas, origem, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? E aí, como eu disse, vou te dar o plano cartesiano com os pontos e vou perguntar onde que está esse ponto, tá? Aí vai ficar fácil, né? Você só tem que tomar cuidado para não confundir os pontos. Não fazer a inversão dos eixos aí. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso que nós vimos até agora? Tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa e Ana Beatriz. Chamada. O pessoal tá saindo já, eu não fiz a chamada ainda. Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa e Ana Beatriz. Não tem nenhuma dessas hoje? Ana Carolina tá ali. Ana Carolina, isso, muito bem. Aí. Então, Ana Júlia não tá. Ana Luísa não tá. Ana Beatriz não tá. Beatriz, Camila, Clara e Daniel. A Bia não tá hoje. A Beatriz não tá. Camila tá. Clara tá. Daniel tá. Emanuele, Fábio, Fabrício. Emanuele, Fábio, ok. Fabrício não. Felipe, Gabriel, Gabriela e Guilherme. Felipe, Gabi e Guilherme, ok. Isadora, Jair, João Pedro e João Vitor. Isadora, Jair, João Vitor. Cadê o João Pedro? Bom, ele está aí, mas não está respondendo assim como... Ah, respondeu. Ele respondeu. Ah, que bom. Demorou, mas respondeu, tá bom. Jordana, Júlia e Luana.
Jordana, Júlia e Luana. A Júlia Hidalgo faltou. Lucas Furlan, Lucas Pérez, Maria Clara, Matheus Bilha e Matheus Colar. Lucas, Lia, Maria Clara, o Bilha. Lucas, ok. Maria Clara, ok. O Bilha, ok. O Colar não está. Murilo, Roberta e Vitão. Roberto, Murilo não está hoje. E o Vitão tem problema na internet lá, né? Falou, tchau. Falou, é nóis. Tchau, tchau. professor. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tudo, hein? Valeu. Tamo junto.